Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, no nosso livro de produção de texto. No nosso último vídeo, nós conhecemos o Hércules, né? E falamos um pouquinho dos 12 trabalhos que ele teve que fazer. Entre eles, nós conhecemos o leão de Nemeia, né? Era essa fera que matava, que todos temiam, e ele acabou tendo que executar essa fera, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos na página 116, tá? Então vamos lá, explorando o mito. Em uma narrativa, a voz do narrador pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Qual é o foco narrativo do mito de Hércules? É terceira pessoa, tá? Ou seja, já lá no início do texto, a gente consegue perceber que ele não é narrado por Hércules. Ou seja, se fosse o Hércules que narrasse essa história, ele seria um narrador personagem, tá? Mas por alguém que fala sobre ele. Hércules nem ao menos se sentara à beira do caminho, como fizera o seu informante. Então, o narrador está apenas contando esta história. Um aspecto dos mitos é a presença de deuses e semideuses, heróis, seres gerados pela união entre humanos e deuses, cujos feitos fazem parte de uma visão de mundo de determinada sociedade. O enredo do mito se constrói em torno de qual personagem? O enredo se constrói em torno do Hércules, né, que ele é um semideus. Os personagens dos mitos são caracterizados de forma humanizada, apresentando virtudes e vícios do ser humano. De que virtudes o herói precisou para vencer seu desafio? Ele precisou de coragem, persistência e sabedoria, tá? Em relação ao tempo, como é possível defini-lo no mito? Esse tempo, ele é indeterminado, tá? A gente não tem uma data específica. Eu posso ter marcadores temporais, tá? Mas isso não significa que determinou o tempo. Como, por exemplo, numa noite, depois de dias, como a gente viu, ele andou durante 9 dias, né? Então, isso tudo marca o tempo dentro da história. Nos mitos, o espaço geralmente se refere a um ambiente irreal, pois nele vivem deuses, semideuses, ninfas, animais mitológicos, entre outros seres. Nessa história, em que espaços a narrativa se desenvolve? A narrativa se desenvolve em Nemeia, tá? Perto da caverna do leão. Por isso que é o leão de Nemeia. Em relação ao enredo, ordene os fatos de acordo com o mito lido. 1. Hércules é alertado por um viandante para não seguir o caminho, pois ele daria na caverna do leão. Qual é o seguinte passo? Após uma semana de caminhada, Hércules avista a caverna do leão. 3. Hércules e o leão ficam cara a cara pela primeira vez. 4. Hércules tenta de várias formas matar o leão até conseguir golpeá-lo. E por fim, o leão de Nemeia morre e Zeus o transforma em uma constelação para que o feito de Hércules não fosse esquecido. Ok? Vamos seguir, página 117. O mito é um gênero predominantemente narrativo, apresentando os elementos e as partes da narrativa. Identifique no quadro os parágrafos correspondentes a cada uma das partes citadas. Então, eu tenho a situação inicial, é a situação de equilíbrio da narrativa, na qual costumam ser apresentados os personagens, o tempo e o espaço. Então, é do primeiro ao 10º parágrafo, tá? Há uma paz inicial, não há nenhum conflito. Aí, o que que acontece? Ó, a complicação é um conflito, há essa quebra dessa paz inicial, tá? Início e desenvolvimento do conflito, é do 11º ao 19º parágrafo.
O clímax é o momento de maior tensão na narrativa. É do 20º ao 29º. E o desfecho é a conclusão da história. Então eu tenho o 30º e o 31º parágrafos, tá? No oráculo de Delfos, local sagrado para os antigos gregos, havia a seguinte inscrição: Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Assim, vemos que uma das funções do mito é dar aos seres humanos exemplos de comportamentos justos e sábios, sendo, portanto, uma fonte de autoconhecimento. Compartilhe com seus colegas qual foi o principal ensinamento para você a ler o mito sobre Hércules. Então, a importância do autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero, minhas responsabilidades, possibilidades e limites. E a necessidade de termos persistência, determinação e coragem para enfrentar esses conflitos, os problemas do nosso dia a dia, tá? Quando estudamos os mitos de diversos povos que existiram, entramos em contato com visões de mundo muito diferentes das que temos atualmente. Com base nisso, diga sua opinião sobre a importância de estudar e resgatar as histórias mitológicas. É, como foi dito, a gente vai conhecer outros mundos, né? E os mitos, eles foram criados em virtude da necessidade de explicar o mundo, de procurar explicações para o mundo e os seus fenômenos, perdão. Então, dessa forma, as narrativas mitológicas mostram os conflitos do ser humano, e por meio delas é possível refletir sobre a vida, promovendo o autoconhecimento. Assim, as situações reproduzidas nessas histórias podem ser percebidas em nosso dia a dia, tá? Principalmente de maneira simbólica. É igual esse leão, é como se a gente estivesse vencendo a nossa dificuldade, tá? Então vamos lá, página 118. Você leu o texto O Leão de Nemeia e conheceu Hércules, um herói muito corajoso. Agora você vai ler sobre o grande feito de Teseu, um herói de Atenas. Ele foi um dos que se ofereceram para enfrentar o monstro Minotauro, metade touro e metade homem. Quando Teseu e seus companheiros chegaram a Creta, Ariadne, filha do rei Minos, deu-lhe um novelo de linha para marcar o caminho do labirinto, a fim de conseguir sair deles depois. Teseu e seus companheiros foram levados ao labirinto antes do amanhecer. Os guardas do rei Minos os incitaram a entrar, espicaçando-os com a ponta de suas lanças. Teseu levava a espada e um novelo de linha escondidos embaixo da capa. Sem que os guardas vissem, ele amarrou a ponta da linha a uma saliência da parede e lançou o novelo, que saiu rolando para guiá-los. Teseu e os outros atenienses, seguindo a linha que se desenrolava, afundavam-se no labirinto. À luz de suas tochas, viam pilhas de ossos e reconheciam farrapos das roupas dos amigos que haviam chegado a Creta um ano antes. O Minotauro deve estar por perto, ele disse aos companheiros, tirando a espada debaixo da capa. Um rugido ecoou pelos corredores. Um vulto imenso surgiu diante deles, bloqueando o caminho. Os olhos da criatura brilhavam na escuridão. No alto de sua cabeça despontavam dois imensos chifres pontiagudos. Teseu sentiu no rosto o bafo do monstro. Não tenho medo de você, gritou o rapaz. Se quer briga, vamos lá. Venha, estou pronto. Teseu ameaçou o Minotauro, que soltou um grito enfurecido. Teseu investiu contra ele com a espada em punho. Desferiu-lhe um golpe, depois outro e outro, com toda a força. Finalmente, um berro sacudiu as paredes do labirinto. Teseu sentiu o sangue quente do monstro espirrar em seu corpo. A criatura imensa estacou, engasgou e foi ao chão. O Minotauro estava morto. Com um último golpe, Teseu cortou-lhe a cabeça. Matei o Minotauro, ele disse.
Vamos levar isto para a nossa cidade. Vamos pendurar a cabeça do Minotauro no templo da deusa Atena, em agradecimento à sua proteção, que nos permitirá voltar sãos e salvos para casa. Teseu e seus companheiros fizeram o caminho de volta, seguindo o fio de linha até a entrada do labirinto. Quais são as características comuns entre Teseu e Hércules? A gente viu que eles são heróis, né? E essas características são coragem e determinação de vencer uma batalha, tá? Nas duas histórias, os heróis tiveram de enfrentar uma difícil tarefa. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as tarefas enfrentadas? As semelhanças. Ambas as histórias, os heróis tiveram de enfrentar animais muito perigosos e vorazes, que devoraram quem se aproximava deles. Diferenças. O Hércules enfrentou um leão e Teseu enfrentou um minotauro, tá? Neste capítulo, você conheceu duas histórias mitológicas. Agora você vai pesquisar alguns deuses de diferentes culturas. Para isso, escolha um dos deuses apresentados a seguir e pesquisem suas principais características, bem como o que eles representam, e em seguida compartilhem, tá? Então, são esses aqui, ó. Eu vou colocar essa atividade na folhinha, ok? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 120, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.